Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo. Mais uma vez estamos aqui prontos para a nossa live de hoje, para que nós possamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor, para que nós venhamos ser edificados na palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 8, no verso 12, para que nós possamos compartilhar e comentar um pouco da palavra de Deus neste dia especial que o Senhor preparou para que nós estivéssemos juntos, vivendo um pouco do propósito de Deus ministrado através da palavra. Abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 8, no verso 12, diz assim: De novo lhe falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que palavra linda e abençoada para as nossas vidas. Nesse texto, nós trazemos algumas lições importantíssimas. Lições estas que, ao nós fazermos uma contextualização para o nosso tempo, nós percebemos que Jesus sofreu alguns ataques e algumas reprovações da religião da época muito parecida com o nosso tempo, muito parecido com o nosso tempo, os ataques que Jesus sofreu ali, principalmente pelos fariseus, né? Então, nesse texto, Jesus está trazendo algo importante. Jesus ele está trazendo para aquele povo a revelação da palavra viva, da palavra que havia se feito carne e estava ali habitando no meio do povo. Olha só que coisa interessante. E esse texto, Jesus vai falar, de novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, esse texto é tão importante que às vezes, nós deixamos passar despercebido a mensagem que Jesus está trazendo para esse povo e automaticamente para os nossos dias. Ele começa dizendo: Eu sou a luz do mundo. Né? Esse eu sou, às vezes a gente fica meio que sem compreender direito. E Jesus, se você depois, no outro momento, você continua lendo o capítulo 8 inteiro, a gente vai entendendo que Jesus ele está afirmando algo para aquele povo de suma importância e eles não tinham despertado para isso. Eles não tinham despertado para o que Jesus estava falando. Chega a um ponto que parece que Jesus está a ponto de pegar pelo colarinho e falar: olha, eu sou. Porque o eu sou, ele tinha sido identificado para Moisés lá no capítulo 3 de Êxodo. Quando foi perguntado para Moisés, quando Moisés perguntou para o Senhor qual era o nome do Senhor, para que ele pudesse falar para o povo e anunciar para o povo todo o recado que Deus estava entregando para ele. E ele disse para Moisés: olha, simplesmente, Moisés, diga que eu sou quem sou. E aí Moisés tem que compreender direito e ele vai continuar afirmando para Moisés: ó, diga que eu sou. Então, às vezes, durante muito tempo, o povo judeu continuou trazendo na memória o eu sou. E não qualquer outra palavra ou qualquer outro nome que nós tentarmos identificar Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não tem tanta força como essa pequena frase que diz tudo ou algo quase que incompreensível de quem é Deus. Porque quando ele fala eu sou, ele está dizendo: olha, eu sou atemporal. Eu não estou ligado ao tempo. O nome das pessoas ou dos deuses estava muito correlacionado àquilo que trazia um domínio, um reflexo do que ele queria transmitir. Quando as pessoas nasciam, dependendo da circunstância, ele levava o nome de acordo com o seu nascimento. Assim foram muitos homens, inclusive Jacó, que nasceu grudado no calcanhar do seu irmão, e ali ele foi chamado de Jacó por ter um significado de calcanhar.
Abrão, depois foi mudado o seu nome para Abraão, porque ele seria pai de nações. E assim sucessivamente, os homens, o seu nome estava ligado muito à situação que havia nascido, a situação que havia acontecido naquele momento da sua concepção. E os deuses do passado, os deuses dos outros povos, os falsos deuses, também levavam o nome de acordo com a sua operação. Só que o Eterno, Criador de todas as coisas, o seu nome não estava condicionado ou não era derivado de nada. Até quando a gente usa Deus pro Eterno, pro Todo-Poderoso, às vezes a gente fica muito condicionado a uma palavra que é derivada de uma outra palavra. E quando se fala o eu sou, a gente está falando de algo atemporal, algo único, independente e não derivado de nada, infinito, alfa e ômega, princípio e fim de tudo. Eu sou estava muito correlacionado a isso, a algo que tem o princípio nele mesmo. Então foi isso que o Senhor trouxe para Moisés e que depois Jesus traz essa identidade. Jesus começa dizendo, olha, eu sou a luz do mundo. Então ele começa se identificando por esse eu sou. E aí se você olhar esse texto, continuar lendo, os judeus começam a questionar muitas coisas sobre Jesus. E Jesus vai falando assim, olha, eu sou aquele que liberta, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque vocês estão aprisionados pelos seus pecados. Porque vocês estão condicionados àquilo que o seu pecado traz o domínio sobre vocês. Mas eu vim para trazer liberdade, para fazê-los livres. E aí eles começam a questionar Jesus. E não conseguem compreender que Jesus começa dizendo, eu sou. Então no capítulo 8, várias vezes, Jesus agora vai afirmar com mais ênfase, eu sou. E eles continuam apontando para a sua religião, dizendo, olha, nós como judeus, nós somos filhos de Abraão, e Abraão é a nossa referência, e Abraão é o nosso pai. E Jesus continua afirmando, olha, se Abraão fosse o vosso pai, vocês não estariam me perseguindo. Se vocês fossem realmente filhos do Senhor, vocês não estariam fazendo o que estão fazendo. Entretanto, continua afirmando, eu sou. Então, quando a gente olha para esse texto, às vezes a gente, como judeus, a gente passa despercebido. Mas Jesus, ele é o verbo, o próprio verbo encarnado. Ele traz uma revelação de Deus que nenhum outro nós conseguimos ter. Porque ele é a imagem visível do Deus invisível. Suas palavras são as palavras do Deus invisível ao nosso alcance. Palavras que transformam, que abrem o nosso entendimento. Palavras que despertam aquilo que nós precisamos fazer para nos posicionarmos como verdadeiros cristãos, como verdadeiros filhos de Deus, como os verdadeiros descendentes de Abraão por toda a terra. Então aqui Jesus, neste texto, ou nesse diálogo que Jesus estava tendo com os judeus, ele está trazendo algo importantíssimo, onde nós trazemos o cerne para esse versículo. Jesus disse, olha, eu sou. Eu sou aquele que Apocalipse capítulo 1, verso 8, vai identificá-lo, o próprio Jesus, como alfa, ômega, princípio e fim. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Porque nele foi criado todas as coisas. E aí nós precisamos despertar. Olha, peraí, Jesus não é um homem qualquer. Jesus não é uma religião qualquer. Jesus não é um caminho qualquer. Ele é o caminho. Ele é a religião. Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa história. Ele é que faz toda a diferença. Então, quando Jesus traz essa palavra para os judeus, eu sou, e aí no capítulo 8 ele vai repetir várias vezes, depois você pode ler, e você vai perceber que existe um cuidado de Jesus, de enfatizar para aquelas pessoas, eu sou.
E eu sou traz esse resumo. Eu não estou condicionado a circunstâncias. Eu não estou condicionado a um momento se ele é ruim ou se ele é bom. Se ele é péssimo ou se ele é extraordinário. Eu sou. Eu sou quem sou. Eu não estou condicionado em um idioma. Eu não estou condicionado a uma cultura. Eu não estou condicionado a um momento que eu estou vivendo, seja ele de bonança ou seja ele de escassez. Eu sou. E às vezes nós esquecemos do Senhor que nós servimos e o condicionamos muito ao momento que nós estamos vivendo. Ou condicionamos o nosso relacionamento com Ele ao momento que nós estamos vivendo. E Jesus, Ele não é condicionado ao momento, à circunstância. Jesus é quem Ele é. Jesus é o Senhor das nossas vidas, da nossa história e da história da humanidade. Nenhum outro nome causou tanto impacto na história da humanidade. Nenhum outro foi a primícia dos que dormem. Nenhum outro ressuscitou. Nenhum outro marca a história a ponto de dividir antes e depois do seu nascimento. Nenhum outro. Nenhum outro. Nós podemos ter aí uma infinidade de religiões, mas nenhum outro traz a divisão da história. Nenhum outro impacta a história como Jesus Cristo, como o Senhor das nossas vidas, como o nosso Senhor, ao qual nós servimos, adoramos e reverenciamos o teu nome. Então, nesse dia, nós estamos sendo ministrados por essa palavra que há muito tempo Jesus teve um embate ali com os judeus e trouxe uma mensagem extraordinária que eles acabaram não atentando e não estando sensível ao que foi ministrado. Então eu gostaria que neste dia especial você possa estar atento naquilo que o Senhor está falando conosco através dessa mensagem que varou séculos e chegou até os nossos dias e continua falando conosco da mesma forma que Jesus estava falando com os judeus. Eu sou. Eu não estou condicionado ao momento. Eu não estou condicionado às circunstâncias. Eu não estou condicionado ao que você conheceu. Eu não estou condicionado ao que você aprendeu. Eu não estou condicionado à sua formação acadêmica ou à sua falta de formação acadêmica. Eu não estou condicionado a nada disso, porque eu sou. E o segundo ponto importante que nós percebemos aqui nesse texto, que está nesse versículo, na verdade, é interessantíssimo, que ele vai dizer assim, olha, eu sou a luz do mundo. No capítulo 1 desse mesmo evangelho, a Bíblia vai dizer assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No verso 14, vai dizer assim, e o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória na glória do unigênito do Pai. Olha só que coisa interessante. No princípio era a palavra. E a palavra que estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Mas essa palavra se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória na glória do unigênito do Pai. No Salmo 119, no verso 105, vai dizer assim, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E aí nós começamos a compreender uma coisa importante. Se o meu caminho, se a minha estrada não estiver aberta, não estiver acesa a luz, eu não tiver como ver o que vai acontecer, ver o que está lá na frente, eu com certeza eu vou ter muita dificuldade de caminhar e vou ter muita dificuldade de progredir dentro do processo que o Senhor tem proposto para mim. E Jesus vai falar aqui, olha, eu sou a luz do mundo. Porque Jesus, ele era a própria palavra encarnada, conforme o evangelho do próprio, escrito pelo próprio João, no capítulo 1, no verso 1 e no verso 14. Então, quando Jesus fala, eu sou a luz, ele está falando, olha, eu te dou o direcionamento. Eu tenho um direcionamento para a tua vida. Eu tenho como te dar um entendimento ou uma visão que ninguém tem. Que ninguém tem. A gente vê uma passagem interessante em Lucas, capítulo 15, do verso 8 ao verso 10.
Lá vai falar a história daquela mulher que perdeu uma dracma, que era de suma importância para ela. E a Bíblia diz que ela faz vários procedimentos ali. Ela limpa a casa, ela varre, mas antes de tudo isso, o que ela faz? Acende a candeia. Ao acender a candeia, ela dá condição para que ela possa ver aquilo que ela não via antes. Ela dá condição para aquela mulher, para que ela possa assim ter uma visão de tudo que está acontecendo ao seu redor, de tudo que está impedindo a sua visão de olhar para aquela dracma, para daquilo que foi perdido. E aí, a partir de acender a candeia, a partir da luz que ilumina o ambiente, da luz que ilumina a sua casa, ela pode alcançar aquela dracma. Ela pode ir varrendo alcançar aquela dracma, porque agora o ambiente estava iluminado. Então, dessa forma, nós começamos a perceber a importância dessa palavra. A importância de Jesus dizer que Ele é a luz do mundo. E sem Jesus, nós estamos perdidos. Nós estamos em trevas. Nós estamos sem condições nenhuma de avaliar. Nada, nenhuma situação. Então, todas as situações que nós vamos avaliar, nós vamos ir tateando, tentando, errando, e muitas vezes o resultado final vai ser catastrófico, porque eu não tenho a visão daquilo que eu estou fazendo. Nós não conhecemos de fato as pessoas, nós não conhecemos de fato as religiões, ou a verdadeira religião que nos leva de volta à nossa pátria, que nos conduz à nossa pátria. Nós não sabemos exatamente como será o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos se aquilo que nós investimos hoje vai trazer o resultado que nós esperávamos. Nós não sabemos se fazemos as escolhas certas em nenhuma das áreas das nossas vidas, em pessoas que vão participar das nossas vidas, direta ou indiretamente, que acaba de alguma forma nós estamos escolhendo essas pessoas, de 4 em 4 anos nós votamos para deputados, para governadores, para presidente. Nos estados que tem município eles votam também para prefeitos, para vereadores, e sempre ali depositando uma expectativa, que muitas vezes a expectativa é atendida, outras vezes as expectativas são surpreendidas, além das expectativas, outras vezes as expectativas são frustradas, porque tudo isso faz parte da vida humana, que na verdade nós estamos gerando uma expectativa em cima daquilo que nós estamos olhando pelas nossas avaliações humanas. E aí a gente erra mesmo, acerta mesmo. Às vezes erra mais do que acerta, às vezes acerta mais do que erra. E aí a gente não pode ficar brigando ou discutindo por causa disso, porque em um momento eu acerto, um momento eu erro, um momento o outro acerta, um momento o outro erra, né? Mas o importante é ter isso dentro do nosso coração, a expectativa de sempre acertar, né, nessas coisas correlacionadas à vida humana. Mas agora Jesus está falando, olha, só que quando eu falo de tirar vocês de uma vida, de uma pequena expectativa das coisas humanas, né, de uma vida de no máximo aí, a Bíblia vai falar de 70, se com muito vigor e saúde até os 80. Hoje nós temos uma expectativa até passando talvez disso, e tem pessoas que acabam passando, que fogem à regra, via de regra é isso aí, 70 até os 80 anos. Mas de coisas da natureza humana que a gente se frustra, a gente se entristece, mas tudo isso é passageiro, nós sabemos que é passageiro. Tanto quando nós acertamos, os discípulos, quando eles subiram ali no Monte da Transfiguração, eles acharam aquele ambiente fenomenal, eles ficaram animados, ficaram empolgados, falaram, Senhor, vamos ficar por aqui, né? A gente põe uma tenda para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, e o Senhor fica aqui, e a gente fica aqui nesse ambiente de manifestação da glória do Senhor.
Jesus não, tem outras coisas que precisam fazer. E depois começa aquela perseguição. Então, a grande realidade é que a vida é feita desses momentos. Momentos bons, momentos de circunstâncias extremamente agradáveis, momentos de situações não tão agradáveis. E a gente vai superando, sabendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E as coisas vão dando suas voltas. Mas aqui Jesus está trazendo uma proposta de mudança de vida, de caminho sem erro. O caminho era ele e esse caminho era sem erro. E agora ele está falando, olha, eu sou a luz do mundo. Se você estiver em mim, vocês vão caminhar de forma que não é possível errar. Se vocês estiverem em mim. Por quê? Porque eu vou trazer a claridade. Eu vou trazer a visão necessária que nos leva não somente uma vida de expectativa na eternidade, mas uma vida focada num caminho claro e evidente que nos leva à condução da vida. Uma vida que não está mais limitada a 70, 80, 100, a 1000 anos, mas uma vida para toda a eternidade. Começamos a viver aqui já a eternidade com Cristo. É isso que o Senhor Jesus está falando nesse texto sintetizado nesse versículo, no versículo 12 do capítulo 8. Então é muito interessante nós atentarmos para isso, porque nós estamos aqui sendo ministrados pelo próprio Jesus, pela própria palavra de Jesus, ou pela própria palavra de Deus viva, que não muda, não é circunstancial, é palavra que não passa, porque ela é a palavra do eu sou, é a palavra daquele que é atemporal, é a palavra daquele que não está circunstanciado em momentos, em situações adversas ou situações de bonança, mas ele é quem é. É esse Jesus que nós precisamos atentar para servi-lo. Terceiro ponto importante, ele vai dizer que é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário. Então, uma outra coisa importante que Jesus está falando. Ele está dizendo que aquele que ouve, o segue. E quem o segue não fica parado. Se nós estamos seguindo, Jesus só não nos dá uma direção, mas ele fala, olha, me segue. Não fique parado, não fique com a cabeça presa ou com a mente cauterizada por aquilo que você aprendeu, por aquilo que te passaram acerca do caminho do céu ou do caminho da eternidade. Não fique preso, mas me siga. Esteja em movimento, esteja sem parar, prosseguindo e caminhando nessa proposta que eu tenho hoje para vocês. É isso que Jesus está falando. Ele está falando, olha, como nós vamos seguir Jesus se nós estivermos parados, se nós estivermos estagnados naquilo que muitas vezes bloqueia a nossa mente e nós não queremos ouvir aquilo que Jesus está falando ou aquela revelação de Jesus para nós. É o que estava acontecendo com os judeus. Eles ficavam tentando, não, mas nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Abraão é o nosso pai, essa é a nossa religião. Jesus, olha, se realmente vocês são filhos de Abraão, então vocês precisam mudar a atitude de vocês. Porque filhos de Abraão não agem como vocês estão agindo. É isso que Jesus está falando nesse texto. E quantos de nós estamos falando, olha, nós somos cristãos. Nós somos cristãos de fato. Mas se nós somos cristãos, por que Jesus não é a nossa referência? Por que eu não fico constantemente olhando os evangelhos, lendo os evangelhos,
aplicando os evangelhos da minha vida, aplicando os evangelhos da minha ação, aplicando os evangelhos das minhas escolhas, olhando para as cartas de Paulo, que foi um homem escolhido pelo Senhor, escolhido para registrar aquilo que a igreja passou, aquilo que a igreja está passando, aquilo que a igreja vai passar. Por que nós não observamos escritos do apóstolo João, que era tão próximo de Jesus, que deixou relatado essa palavra de Jesus nesse texto, mas escreveu outras cartas também, falando acerca desse amor de Cristo, desse amor incondicional, desse amor que nós precisamos provar que fomos alcançados por esse amor, porque as nossas ações, conforme 1 João capítulo 3, verso 16, que vai dizer, nisto conhecemos o amor de Deus, que deu a vida por nós, agora nós devemos dar a vida uns pelos outros. Será que nós estamos dispostos de fato a caminhar, espelhando em Jesus e abrindo mão da nossa compreensão humana das coisas, ou daquilo que aparentemente é, para viver exatamente como caminhar seguindo os passos do Mestre? Porque é isso que o texto está falando. Está dizendo, olha, aquele que ouve, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ou seja, quem caminha seguindo, imitando Jesus, aprendendo com Jesus. Nós temos que ter essa disposição no nosso coração de aprendermos com Jesus. E Jesus rompeu com tudo aquilo ali, chamando aqueles judeus que eram religiosos, que davam seus dízimos, que davam suas ofertas, que jejuava 3 vezes por semana, não é verdade? Que tinham todo um ritual, que tinha o templo que precisava ser frequentado. E agora Jesus dá exemplos claros, e dessa mulher, por exemplo, que na sua casa havia perdido uma dracma. E muitas vezes nós perdemos muitas dracmas da nossa caminhada, da nossa casa, da nossa família, mas não queremos realmente viver a luz de Cristo, porque a luz de Cristo vai nos confrontar. A luz de Cristo vai mostrar onde está errado. Aquela mulher, quando ela acende a candeia, que tem a claridade, ela sabe qual a direção. E ali ela começa a varrer e encontra a dracma. Ela começa a limpar e encontra a dracma. Quando nós somos confrontados pela luz de Cristo, nós vamos ter que fazer uma limpeza nas nossas vidas. E vamos ter que abdicar de muita coisa. Vamos ter que abdicar da nossa cultura religiosa. Vamos ter que abdicar de muitas situações que muitas vezes nada tem a ver com Cristo. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 12, no meio do capítulo 12, verso 1 e 2, em síntese, ele vai dizer, olha, no meio dessa nuvem de multidão, firmar o seu olhar somente no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo justo. É o único que tem que é a referência certa em tudo. Mas se quando nós começamos a olhar para Cristo, sabe o que acontece? Nós começamos a ver nossos defeitos. Nós começamos a perceber que nós precisamos fazer uma limpeza e resgatar as dracmas que foram perdidas na nossa caminhada. Então, quando nós acendemos a luz de Cristo nas nossas vidas, olhando para Cristo, a gente percebe que nós precisamos mudar, que eu preciso mudar, que você precisa mudar. E nós percebemos que não temos que mudar somente em coisas pequenas, mas precisamos mudar em coisas grandes também. Em aprendizados que nós trazemos durante toda a nossa vida, em culturas, em costumes que nós trazemos durante toda a nossa vida. Mas vale a pena, porque nós estamos seguindo a Cristo, a nossa referência é Cristo. João 14, 6 vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso foi Jesus que disse. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho que me leva à vida. Não tem outro que possa me levar ao caminho da vida eterna. Para quem iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Não foi isso que Pedro disse? Para quem iremos, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna. Se a nossa preocupação é realmente vida eterna, nós precisamos descortinar as nossas vidas com a luz que vem de Cristo. E aí nós chegamos no último ponto desse versículo muito importante, que ele vai dizer, me segue, não anda em trevas e terá luz da vida. Nessa luz da vida, ele está falando da luz da eternidade. Viver o propósito de Deus até a eternidade.
no capítulo 7, no verso 38, ele vai dizer assim, olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha só que coisa interessante. Ele está dizendo, se você crê, se eu crer, conforme as Escrituras estão dizendo aqui nesse versículo, nós não seremos somente transformados, mas do nosso interior vai fluir rios de águas vivas. Nós não será só matada a nossa sede, mas nós seremos canal de bênção na vida de outras pessoas. A minha vida não será produzida somente para mim mesmo, mas a minha vida vai produzir vida para outras pessoas. No capítulo 4 desse mesmo evangelho, Jesus encontra com a samaritana e ele vai dizer algo importantíssimo no verso 14. Ele vai dizer assim para aquela mulher, olha, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, mas será nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Aqui ele está dizendo que essa fonte é inesgotável. E lá ele disse, olha, essa fonte vai jorrar para a vida eterna. Então aqui Jesus está dizendo, olha, se você realmente crê nas minhas palavras, se você crê em mim, conforme diz as Escrituras, você terá a sua vida transformada. Você produzirá, além de ter sua vida transformada, você produzirá vida. E a partir da sua vida, outras pessoas serão alcançadas também por essa vida que não está mais circunstanciada em situações, em momentos, em dificuldades, ou em bonança, ou em escassez. Mas no Senhor, que criou os céus, que criou a terra. Eu gostaria que você refletisse sobre esta palavra. Que você fizesse uma reflexão sobre tudo isso. E que eu e você possamos, nessa tarde, sermos ministrados pelo Espírito de Deus. Para que nós não sejamos mais as pessoas que éramos no passado. Para que nós não sejamos mais aqueles religiosos, como aqueles religiosos que Jesus confrontou ali. E que ficavam o tempo todo apontando para que a religião que eles tinham, que eles eram de Abraão, e quando Jesus confronta e fala para eles, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eles olharam para Jesus e falaram, olha, você está achando que você é maior do que o nosso pai Abraão? Você está achando que você é mais do que a nossa filosofia? Você está achando que você é mais do que a nossa religião? E Jesus disse, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Se Jesus fosse falar para nós, no nosso tempo, ele ia falar para cada um de nós, para você que está aí do outro lado. Antes da sua religião, eu sou. Antes da sua filosofia, eu sou. Antes da sua formação acadêmica, eu sou. Antes dos seus achismos, eu sou. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Eu gostaria que você fizesse esse autoexame de tudo o que nós temos passado. Nós temos realmente nos comparado a Cristo. Temos olhado realmente para Cristo, para os seus ensinamentos. Temos olhado de fato para aquilo que Jesus ensinou durante a sua caminhada aqui na terra. Durante todos aqueles registros das posturas de Jesus, o nosso culto, as nossas reuniões, têm seguido no caminho daquilo que Jesus estabeleceu e trilhou no princípio da caminhada, que seus apóstolos trilharam ali no princípio da caminhada. É tempo de fazermos essa avaliação. É tempo de olharmos de fato para Cristo. É tempo de despertarmos para que nós possamos de fato entendermos que existe um propósito maior em todas as circunstâncias e situações que nós vivemos. E Jesus traz a luz do entendimento. Jesus clareia o ambiente e nos faz despertar para o propósito dele em nossas vidas. Eu quero orar por você. Curve suas cabeças, feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, mediante a leitura da Tua Palavra, Deus, e a exposição, Pai querido, deste texto, eu quero, Pai amado, clamar ao Senhor, Deus, junto com a Sua igreja, Pai querido, que está espalhada
onde esse vídeo, Deus, onde essa live está alcançando, Pai. Vá ao encontro dos nossos irmãos, Deus. Espírito Santo, fala em cada um dos corações e nos desperta, Deus, para vivermos o propósito de que a Tua palavra, Pai querido, seja implantada dentro de nós, Deus. Para que nós possamos viver, Deus, no Senhor, conforme diz as Escrituras, Pai querido. Para que do nosso interior, Deus, flua rios de águas vivas, que produz vida onde quer, Deus, que as nossas palavras alcançarem. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, Deus, porque nós dependemos do Senhor. A vida que hoje está em nós, Pai querido, ela só está porque o Senhor, Deus, nos agraciou com ela. Mas nós queremos, Pai, muito mais. Nós queremos ser usados pelo Senhor, Deus. Nós queremos ser instrumento usado em Tuas mãos, Pai querido, para produzir vida em outras pessoas, em outras comunidades, Pai querido. Assim eu oro, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Eu quero agora que você coloque a sua mão na posição de receber. Quero ministrar a bênção apostólica sobre a tua vida, sobre a tua casa. Coloque aí a sua mão na posição de receber. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça salvadora do seu Filho Jesus, a unção e as benditas consolações do Espírito Santo possa repousar sobre toda a igreja, mas não somente hoje, mas para todos sempre. Quem crê, diga amém. E graças a Deus, que o Senhor abençoe, que a graça dele seja superabundante sobre você, sobre a sua família, onde quer que você esteja.